Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Robson Luiz e esta é a mensagem do dia. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, as suas decisões neste dia. Que onde houver confusão venha a paz, onde houver escassez venha a provisão. Onde houver lágrima, venha o consolo do Espírito Santo. E que em nome de Jesus haja restauração na sua vida e na sua casa. Hoje é mais uma oportunidade preciosa que Deus está nos dando para alinharmos o nosso coração, para recomeçar, para restaurar e para reconstruir tudo o que parecia perdido. Você ainda tem tempo. A sua casa pode ser um lugar de cura e não de dor. Pode ser um ambiente de paz e não de gritaria. Que esse dia seja repleto de decisões sábias, de atitudes que agradam a Deus e de coração pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. Deus não quer apenas visitar a sua casa, Ele quer morar nela e transformá-la completamente. Hoje eu estive repassando a história de Zaqueu, e Deus me deu essa mensagem. Quando Jesus passou por Jericó, ele não procurou os religiosos da cidade, nem os líderes da sinagoga. Ele viu um homem desprezado, odiado pelos outros, por ser um cobrador de impostos, um homem chamado Zaqueu. Esse homem, embora tivesse riqueza, estava espiritualmente vazio. Ele desejava algo mais, e esse algo era Jesus. Quando Zaqueu decidiu ver Jesus, ele subiu numa árvore. Mas o mais lindo da história é que foi Jesus que olhou para cima, o chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Essa frase mudou tudo. Jesus não disse: vou te visitar. Disse: me convém ficar. Isso é permanência. É transformação, é cura. É como se ele dissesse hoje para você: eu quero ficar na sua casa, mas preciso que você a coloque em ordem. Muitas famílias estão de pé por fora, mas quebradas por dentro. Muitos lares têm paredes bonitas, mas corações feridos dentro delas. Zaqueu não discutiu. Ele desceu, recebeu Jesus com alegria e tomou uma decisão: restaurar o que estava errado. E é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que a nossa casa seja um altar e não um campo de batalha, um lugar de verdade e não de aparências, um lar curado e não dividido. E tudo começa com uma decisão: arrumar a casa. Então, permita que Jesus entre de verdade na sua casa. Veja só, Zaqueu foi surpreendido por um convite divino. Hoje me convém ficar na tua casa. Essa passagem está em Lucas 19, versículo 5. A presença de Jesus só transforma onde ela é bem-vinda. Muitos querem Jesus no culto, mas não querem Jesus no casamento, na criação dos filhos, na vida financeira e na rotina do lar. Jesus quer entrar onde há discussão, vício, frieza, desunião e falta de diálogo. Ele não se incomoda com a bagunça, ele quer curar. Quando Zaqueu desceu da árvore, ele recebeu Jesus com alegria. Não foi com vergonha, nem medo, foi com alegria. Receber Jesus é um gesto de confiança, é dizer: sim, Senhor, entra e mexe no que precisar. Jesus não força a entrada, ele bate. Apocalipse 3:20 diz: estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Então quem abre, vive a transformação. A pergunta é: você está apenas ouvindo sobre Jesus ou você está permitindo que ele entre e fique na sua casa? Temos que mudar a nossa postura dentro do lar. Zaqueu, depois de receber Jesus, tomou uma atitude que mostra um verdadeiro arrependimento. Disse assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém,
restituo 4 vezes mais. Lucas capítulo 19, versículo 8. Muitos querem mudança no lar, mas continuam com as mesmas atitudes: gritos, desprezo, ausência, mentiras e mágoas alimentadas no dia a dia por essas atitudes. Zaqueu não transferiu culpa, ele recebeu seu erro e teve iniciativa para reparar. Os lares só mudam quando alguém decide mudar, mesmo que o outro ainda não tenha mudado ou não tenha esse entendimento. Deus honra quem planta paz, mesmo em solo difícil. Então, mude você primeiro. Seja exemplo de fé, de paciência, de serviço e de amor. A cura do lar começa com o coração, que se dispõe a obedecer a Deus. Zaqueu declarou que devolveria o que havia tomado injustamente. Isso é restituição. Talvez você precise restaurar mais que dinheiro. Talvez o que foi tirado da sua casa foram os abraços, as conversas, a presença e a verdade. A Bíblia diz em Mateus 5, versículo 9, que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você não pode mudar o passado, mas pode consertar o que está ao seu alcance hoje. Restaure, então, a confiança do seu lar, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, com atitudes. Restaure a fé, orando com a sua família. Restaure o ambiente, decidindo perdoar. Pequenas atitudes de reconciliação provocam grandes milagres no lar. Famílias curadas são frutos de humildade e esforço. O mesmo Jesus que curou Zaqueu é o mesmo que pode curar a sua casa, pode restaurar a sua casa completamente. Basta começar por você. Zaqueu não era um homem perfeito. Ele era conhecido como desonesto, corrupto. Ele era malquisto na cidade. Mas bastou um encontro verdadeiro com Jesus para ele se tornar um exemplo de mudança. E o que isso nos ensina? Que ninguém está longe demais para ser restaurado. Nem você e nem a sua casa. E Deus quer trazer ordem à sua casa. Ordem emocional, ordem espiritual, conjugal, financeira, no relacionamento. A bagunça de hoje pode ser um testemunho de amanhã. Se você deixar Jesus entrar e governar, você verá a diferença dentro do seu lar. Não é sobre trocar móveis da casa, é sobre transformar o ambiente dela, o ambiente espiritual. Deus quer entrar nos cômodos do seu lar que você trancou por conta da dor, da vergonha ou de algum trauma. Ele quer curar o que você esconde até mesmo de você. Chega de viver em guerra dentro de casa, chega de conviver como estranhos. Faça como Zaqueu, desça da árvore, receba Jesus e decida mudar. Hoje essa situação está nas suas mãos. Não importa o quanto esteja difícil, Jesus ainda é o Deus da restauração. Coloque a sua casa em ordem, comece pedindo perdão, orando juntos, lendo a Bíblia em família, confessando erros, restaurando os vínculos que foram perdidos e plantando perdão. Essa é a chave. Quando Jesus entra, tudo muda, e quando ele fica, tudo se restaura. Hoje é dia de cura, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de recomeço. Você pode até estar dizendo, mas eu errei demais. Sabe o que é que Deus responde para você? É aí mesmo que eu quero agir. Não há caos que Jesus não possa transformar. Não há dificuldades que Jesus não possa transformar. Ele quer te dar a oportunidade de ter um testemunho de vida, um testemunho dentro do seu lar. Sua casa pode ser um pedaço do céu. Comece hoje, decida com fé, coloque a sua casa em ordem, deixe Jesus entrar e permanecer nela. Esta foi a mensagem do dia. Espero que ela tenha falado ao seu coração e que, através desta ministração, você dê o primeiro passo para que o seu lar seja um lar abençoado. Estou certo que se você der o primeiro passo,
Jesus vai entrar no seu lar e vai mudar tudo. E nós ouviremos grandes testemunhos. E para você que já ouviu falar sobre Jesus, já esteve em igrejas e até orou, hoje o Espírito Santo está batendo a porta do seu coração e da sua casa, como bateu na de Zaqueu. Se você deseja viver essa transformação completa, se você deseja aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele, coloque a mão no seu coração e diga com fé: Jesus, eu quero te receber de verdade. Entra na minha vida, entra na minha casa, perdoa os meus pecados. Senhor, eu entrego tudo a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a viver uma nova história. Me ajuda a resgatar a minha família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você aceitou ou reconciliou com o Senhor Jesus, escreva aí nos comentários das redes sociais: eu aceitei Jesus, ou nos mande um WhatsApp. Queremos te conhecer e vamos orar por você. Agora, vamos falar com Deus. Vamos orar e entregar as nossas petições na mão dele. Vamos falar o que estamos sentindo, as nossas necessidades. Vamos propor mudanças dentro do nosso coração para que o nosso lar seja abençoado. Senhor amado, Senhor querido, neste momento, Pai, nós que aprendemos que o Senhor quer entrar e permanecer na nossa casa, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Pai, pedimos perdão por todas as atitudes, por todas as palavras, por todas as decisões que trouxeram desordem, dor e separação no nosso lar. Vem, meu Deus, vem, meu Pai, transforma tudo. Cura, Senhor, os relacionamentos quebrados. Restaura, Senhor, os vínculos familiares, entre pais, filhos, entre maridos, mulheres. Traz, Senhor, a unidade dentro do lar. Que toda divisão que vem para tentar deixar distantes um dos outros, que todo mal que tem se levantado seja repreendido e caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor amado, cura, Pai, todas as feridas da alma, as palavras que machucaram, as mágoas que foram guardadas, os silêncios dolorosos. Senhor, cura, Pai. Pai querido, coloca as Tuas mãos, Pai, e te pedimos, Senhor, uma cura especial na área familiar, Senhor. Restaura casamentos, aproxima os pais e os filhos. Senhor, visita esse lar, desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Visita, Senhor, restaurando casamentos e aproximando, Pai, uns dos outros. Senhor, entra também com cura na área sentimental. Cura os corações que foram traídos, rejeitados, machucados, que estão solitários, Pai. Senhor amado, coloca as Suas mãos, Pai, sobre cada vida, Senhor. Coloca as Suas mãos também sobre aqueles que estão passando por uma depressão, por ansiedade, por uma síndrome, Pai, do pânico. Oh, Pai querido, que toda insônia caia por terra. Pai amado, todo esgotamento seja restaurado. Pai, cura por completo, Senhor, todas as doenças, Pai, doenças físicas, doenças psíquicas, Pai, doenças espirituais, Pai. Senhor amado, remove toda incredulidade, toda frieza, todo distanciamento da fé, toda religiosidade vazia, Senhor. Cura, Pai, cura, Senhor, e traz paz ao nosso lar, traz paz à nossa casa, traz ordem, alegria e propósito. Faz do nosso lar um lugar onde o Senhor tenha prazer de habitar. Nós te agradecemos porque cremos que o milagre já começou. Nós te agradecemos porque sabemos, Pai, que as Tuas boas mãos estão sobre o nosso lar. Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos, Pai, um dia abençoado. Pedimos também que nos livre, nos guarde, nos proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça, a paz, a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos.